Estava a caminho de uma reunião sobre a herança do meu marido. Quando entrei no carro, um homem sem abrigo correu até mim e gritou: "Senhora, não ligue o carro! A sua nora!" O meu sangue gelou. Mas quando cheguei à reunião, ela desmaiou. Fico feliz por teres acompanhado a minha história até aqui. Segue o meu relato até ao fim e comenta de que cidade estás a ver, para que eu possa saber até onde a minha história chegou. Nunca imaginei que uma manhã de terça-feira pudesse mudar tudo. Aos 64 anos, acreditava que já tinha visto de tudo. Enfrentei todas as tempestades que a vida me trouxe. A morte do Antônio, há 3 meses, já tinha sido devastadora, mas eu estava a lidar com isso, um dia de cada vez, como ele gostaria. O telefonema do escritório do advogado veio exatamente às 9 da manhã. "Senhora Ferreira, estamos prontos para prosseguir com a liquidação do patrimônio. Pode estar cá às 14 horas. A voz da mulher era profissional, quase fria. Concordei, claro. Após meses de espera, estava ansiosa para fechar este capítulo e seguir em frente. Escolhi o meu vestido azul marinho, aquele que o Antônio dizia que realçava os meus olhos. Ele comprou-o para mim no nosso 35º aniversário de casamento há apenas 2 anos. Enquanto prendia o colar de pérolas que ele me deu no nosso casamento, vi o meu reflexo no espelho do quarto. A mulher que me olhava parecia mais velha, mais frágil do que eu recordava. 3 meses de luto tinham desenhado novas rugas à volta dos meus olhos, tornado o meu cabelo castanho mais prateado do que eu queria admitir. A viagem até ao centro de Lisboa demorou mais do que o esperado. O trânsito estava mais intenso que o normal, e dei por mim a tamborilar os dedos nervosamente no volante. Não sabia por que estava tão ansiosa. Tudo deveria ser simples. O Antônio e eu tínhamos discutido o testamento muitas vezes ao longo dos anos. Tudo deveria passar para mim, com disposições para o nosso filho Miguel e a família dele após a minha morte. Estacionei na garagem subterrânea do edifício do escritório de advocacia, com as mãos a tremer ligeiramente ao desligar o motor. As paredes de betão pareciam frias e pouco acolhedoras. Peguei na minha carteira e na pasta com os documentos que me pediram para trazer, respirei fundo e dirigi-me ao elevador. Foi então que ouvi uma voz: "Senhora, espere." Virei-me e vi um homem a aproximar-se de trás de um pilar de betão. Teria talvez uns 50 anos, vestia roupas gastas. Um casaco velho, calças de ganga desbotadas, botas riscadas. O cabelo estava despenteado e ele tinha o aspecto de quem passava demasiado tempo ao relento. O meu primeiro instinto foi continuar a andar, talvez até correr. O Antônio sempre me avisou para ter cuidado em garagens de estacionamento, mas algo nos olhos dele me fez parar. Não eram ameaçadores ou selvagens, eram preocupados, quase desesperados. "Por favor, senhora, preciso de lhe dizer algo importante", disse ele, mantendo uma distância respeitosa. "É a senhora Ferreira, não é? A viúva do Antônio?" O meu coração começou a bater mais forte. Como é que este estranho sabia o meu nome? Sabia do Antônio? "Não sei quem é, mas preciso que me deixe em paz", respondi, tentando manter a voz firme enquanto pegava no telemóvel. "Senhora, por favor. Sei como isto parece, mas trabalhei na Almeida e Associados lá em cima. Fui despedido há 3 semanas, mas antes disso ouvi coisas sobre o testamento do seu marido. Fiquei paralisada. Almeida e Associados era o escritório de advocacia do Antônio, o mesmo onde eu estava prestes a ter a reunião. O homem olhou à volta, nervoso, como se estivesse a verificar se não estávamos a ser observados. "A sua nora, Mariana, ela esteve em contato com certas pessoas no escritório. Há documentos, coisas que ela preparou." A minha boca ficou seca. "Do que está a falar?" "Senhora, ainda não posso provar, mas acho que ela planeou alterar o testamento do seu marido. Tem dito às pessoas que a senhora não está mentalmente apta para gerir o patrimônio. Tem registros médicos, declarações de pessoas que dizem que a senhora anda confusa, esquecida." As palavras atingiram-me como um golpe físico. Agarrei-me à porta do carro para me equilibrar. "Isso é impossível. Nunca fui diagnosticada com nada. Estou perfeitamente bem." "Eu sei, senhora. Por isso estou aqui esperando para a encontrar antes da reunião." "Ela não esperava que a senhora aparecesse hoje", disse ao doutor Almeida, que provavelmente nem se lembraria da reunião. A minha raiva explodiu, superando o medo. Como se atrevia? Como alguém ousava questionar o meu estado mental? O homem assentiu com empatia. "Há mais, senhora. Ela falsificou documentos, fazendo parecer que o seu marido quis alterar o testamento nas últimas semanas.
Tem relatórios médicos falsos dizendo que ele estava preocupado com a sua capacidade de gerir finanças. Senti-me como se estivesse a afogar-me. Nada disto fazia sentido. O Antônio nunca expressou qualquer preocupação sobre a minha gestão do dinheiro. Pelo contrário, eu era quem lidava com a maior parte das nossas finanças durante o casamento. Por que me está a contar isto? Perguntei, examinando o rosto dele à procura de sinais de mentira. Porque gostava do seu marido, senhora. Ele sempre foi gentil comigo quando vinha ao escritório. E porque o que estão a fazer não está certo. Posso não ter muito, mas ainda tenho a minha consciência. Olhei para este estranho, este homem sem abrigo que estava a arriscar o pouco que lhe restava para me avisar. Qual é o seu nome? Eduardo, senhora. Eduardo Costa. Fui assistente jurídico na Almeida em Associados durante 12 anos antes de decidirem que eu sabia demasiado sobre os seus negócios paralelos. Negócios paralelos? Eduardo olhou à volta novamente. Eles têm ajudado certos clientes a manipular testamentos e heranças. Cobram grandes honorários para fazer desaparecer membros inconvenientes dos documentos de herança. A sua nora tem pago bem. O elevador fez um som ao longe e o Eduardo recuou. Senhora, precisa de ter muito cuidado lá dentro. Eles esperam que assine papéis sem os ler com atenção. Não deixe que a pressionem. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ele desapareceu entre os carros. Fiquei ali alguns minutos, a minha mente a girar com tudo o que ele me disse. Parte de mim queria descartar tudo como delírios de um homem, perturbado, mas algo no meu íntimo me dizia que ele estava a dizer a verdade. Pensei na Mariana, a minha nora há 8 anos. Sempre foi doce na minha frente, mas eu notara pequenas coisas ao longo dos anos. A forma como sussurrava ao Miguel quando eu entrava numa sala. Como parecia desviar as conversas de mim em reuniões familiares. Os olhares subtis de irritação quando eu falava do Antônio e da nossa vida juntos. Com as mãos a tremer, pressionei o botão do elevador. Quando as portas se fecharam, vi o Eduardo a observar-me de trás de um pilar, com uma expressão preocupada. A viagem até ao 15º andar pareceu uma eternidade. Ao sair, entrei na recepção luxuosa da Almeida e Associados. Os móveis de mogno e as obras de arte caras, que outrora me impressionaram, agora pareciam sinistras, como uma armadilha bela para atrair vítimas desprevenidas. Senhora Ferreira, disse a recepcionista com um sorriso ensaiado. Estão à sua espera na sala de reuniões A. Enquanto caminhava pelo corredor, os meus sapatos a ecoar no chão de mármore polido, notei como tudo parecia silencioso. Silencioso demais. A maioria das portas dos escritórios estava fechada e eu ouvia conversas abafadas por trás delas. Parei à porta da sala A, com a mão na maçaneta de latão. Através do vidro fosco, vi várias figuras sentadas à volta de uma grande mesa. Reconheci imediatamente a silhueta da Mariana, com o seu corpo pequeno e cabelo característico. Respirei fundo e abri a porta. A sala era, como esperado, intimidante. 3 homens de fatos caros estavam de um lado da mesa, com a Mariana do outro. Ela olhou para mim ao entrar e, por um instante, vi algo passar pelo seu rosto. Surpresa? Medo? Desapareceu tão rápido que quase pensei que imaginei. Depois, ela sorriu. Aquele mesmo sorriso doce que me dava há 8 anos. Oh, Margarida, não pensei que viesses hoje. A forma como ela o disse confirmou tudo o que o Eduardo me contara. Olá, Mariana, respondi, mantendo a voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Claro que estou aqui, é sobre a herança do meu marido. O advogado principal, um homem magro com cabelo grisalho e olhos frios, indicou uma cadeira vazia. Senhora Ferreira, por favor, sente-se. Temos vários documentos que requerem a sua assinatura hoje. Ao sentar-me, notei a Mariana a mexer no anel de casamento, girando-o repetidamente no dedo. Ela não me olhava diretamente, focando-se na pilha de papéis à sua frente. Antes de começarmos, disse, colocando a minha carteira firmemente na mesa, gostava de entender exatamente o que vamos discutir hoje. O meu marido e eu revimos o testamento muitas vezes. Conheço os desejos dele. O advogado trocou um olhar rápido com os colegas. Senhora Ferreira, houve alguns desenvolvimentos recentes. O seu marido fez certas alterações ao testamento nas últimas semanas, expressando preocupações sobre... Pare! Interrompi, surpreendendo-me com a firmeza na minha voz.
Que tipo de preocupações? A Mariana finalmente olhou para mim, com olhos arregalados que pareciam genuína preocupação. Margarida, o Antônio estava preocupado com a tua saúde. Ele mencionou vários incidentes em que pareceste confusa, esquecida. Ele quis garantir que a herança fosse bem gerida. As palavras foram como uma bofetada. Incidentes? Que incidentes? Um dos outros advogados deslizou uma pasta pela mesa. Senhora Ferreira, temos documentação de várias ocasiões em que familiares notaram comportamentos preocupantes, lapsos de memória, confusão com datas e nomes, dificuldade em gerir as finanças domésticas. Abri a pasta com mãos trêmulas. Lá dentro estavam o que pareciam ser relatórios médicos, declarações escritas, até fotografias. O meu fôlego parou quando reconheci a letra da Mariana numa das declarações, datada de há apenas 6 semanas. A Margarida ficou extremamente agitada quando lhe perguntaram sobre as compras de supermercado. Li em voz alta. Não se lembrava do que tinha comprado ou quanto dinheiro gastou. Quando o Miguel tentou ajudar a organizar os recibos, ela acusou-o de tentar roubar-lhe. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Isto é completamente falso. Nunca acusei o Miguel de roubar nada. Margarida, a voz da Mariana era suave, quase piedosa. Tu disseste essas coisas. Estávamos todos muito preocupados contigo. Foi por isso que o Antônio decidiu fazer ajustes. Olhei para ela. Esta mulher que acolhi na minha família, que se sentou à minha mesa de jantar inúmeras vezes, que me abraçou em todas as festas de Natal e Ano Novo. A pessoa que me olhava agora era uma estranha. Que ajustes? Consegui perguntar. O advogado principal pigarreou. O seu marido alterou o testamento para criar um fundo fiduciário. O patrimônio seria gerido por um administrador, neste caso, o seu filho Miguel, com provisões para os seus cuidados e despesas de vida. A sala começou a girar. Agarrei-me à borda da mesa para me equilibrar. Está a dizer-me que o Antônio não confiava em mim para gerir as minhas próprias finanças? Não era uma questão de confiança, disse a Mariana rapidamente. Era sobre proteção. O Antônio amava-te tanto, Margarida. Ele só queria garantir que estavas bem cuidada. Fechei os olhos, tentando processar o que estava a acontecer. Quando os abri, notei algo que me fez gelar o sangue. Num canto da sala, vi um pequeno dispositivo de gravação, com uma luz vermelha a piscar. Estão a gravar esta reunião? Perguntei. Os advogados pareceram desconfortáveis. É prática padrão para liquidações de heranças, disse um deles. Prática padrão gravar uma viúva em luto sem o seu consentimento? Antes que alguém pudesse responder, houve uma batida suave na porta. Uma secretária espreitou. Dr. Almeida, há alguém que quer falar consigo. Diz que é urgente. O advogado franziu a sobrancelha. Estamos no meio de uma reunião. Senhor, ele diz que se chama Eduardo Costa e tem informações sobre este caso. Vi todo o sangue sumir do rosto da Mariana. Ela parecia prestes a vomitar. Não conheço ninguém com esse nome, disse o Almeida rapidamente. Diga-lhe que estamos ocupados. Na verdade, disse eu levantando-me, gostava de ouvir o que o senhor Costa tem a dizer. Margarida, não acho que isso seja necessário, disse a Mariana, com a voz mais aguda que o normal. Devíamos focar-nos em resolver estes documentos. Mas era tarde demais. O Eduardo apareceu à porta, parecendo mais limpo do que na garagem, mas ainda claramente fora de lugar naquele escritório de advocacia caro. Senhora Ferreira, disse ele, acenando-me respeitosamente. Desculpe me interromper, mas tenho algo que precisa de ver. O Almeida levantou-se abruptamente. Senhor, está a invadir propriedade privada. Vou chamar a segurança. Vá em frente, disse o Eduardo calmamente. Mas primeiro, a senhora Ferreira deve saber que tenho cópias dos documentos originais, os verdadeiros de antes de serem alterados. A sala ficou em silêncio mortal. Eu conseguia ouvir o meu próprio coração a bater. O Eduardo pegou numa pasta gasta e tirou vários documentos. Senhora Ferreira, o seu marido nunca alterou o testamento. Estas pessoas, ele apontou para os advogados, estiveram a trabalhar com a sua nora para criar documentos falsos. Falsificaram a assinatura do seu marido e fabricaram relatórios médicos para fazer parecer que ele questionava a sua capacidade mental. Isso é absurdo, gaguejou o Almeida.
Este homem está claramente perturbado. Temos testemunhas das preocupações do Sr. Ferreira sobre a condição da esposa. Refere-se às testemunhas que o seu escritório pagou? Perguntou o Eduardo calmamente. Tenho os recibos desses pagamentos também. A Mariana fez um pequeno som de choro e desabou na cadeira com o rosto branco como papel. Por um momento pensei que ela tinha desmaiado, mas os olhos dela ainda estavam abertos, movendo-se freneticamente pela sala como um animal encurralado. Por quê? Perguntei-lhe, a minha voz pouco acima de um sussurro. Por que farias isto comigo? A boca da Mariana abriu e fechou várias vezes antes de sair alguma palavra. Nós, o Miguel e eu, temos dívidas, Margarida. A casa, o negócio dele, tudo está hipotecado até ao limite. Precisavam de roubar-me, completei por ela. O Eduardo colocou o testamento original à minha frente. Senhora Ferreira, este é o verdadeiro testamento do seu marido, assinado e testemunhado corretamente. Tudo o que ele possuía é seu, exatamente como acreditava. Olhei para a assinatura familiar do Antônio, aquela que o vi escrever milhares de vezes ao longo dos nossos 42 anos de casamento. Vê-la ali, real e inalterada, trouxe lágrimas aos meus olhos. Há quanto tempo planeaste isto? Perguntei a Mariana. Ela estava a chorar agora, com o rímel a escorrer pelo rosto. Não era para te magoar. Íamos garantir que estavas confortável. O fundo fiduciário teria providenciado tudo o que precisavas. Enquanto vocês controlavam cada cêntimo, disse eu. O Almeida estava a mexer freneticamente nos papéis, provavelmente a tentar esconder evidências. Senhora Ferreira, acho que houve um mal-entendido. Talvez devêssemos reagendar esta reunião. Não, disse eu firmemente. Vamos terminar isto agora. Olhei à volta da sala para aquelas pessoas que tentaram roubar-me o último presente do meu marido. Não apenas o dinheiro, mas a confiança dele. A mulher que sorriu para mim enquanto conspirava pelas minhas costas. Os advogados que estavam dispostos a fabricar documentos pelo preço certo. Mas também olhei para o Eduardo. Este homem que não tinha nada a ganhar e tudo a perder ao defender-me. Um homem que arriscou o pouco que lhe restava para garantir que eu soubesse a verdade. O que acontece agora? Perguntei-lhe. O Eduardo olhou para os advogados com desgosto. Agora chamamos a polícia. Enquanto ele pegava no telemóvel, a Mariana soltou um pequeno soluço e caiu para a frente, desmaiando de verdade desta vez. Mas eu não senti pena dela. A mulher que acabara de desmaiar não era a nora que eu achava que conhecia. Era uma estranha que usava o rosto da minha nora há 8 anos, e eu estava prestes a descobrir quão profunda era a sua traição. A polícia chegou em 20 minutos, mas aqueles 20 minutos pareceram horas. A Mariana recuperou a consciência e ficou sentada, sem mais fingir a fachada de inocência. A nora doce e carinhosa que eu pensava conhecer tinha desaparecido completamente, substituída por alguém que eu não reconhecia. A inspetora Sara Mendes, uma mulher da minha idade com olhos gentis, mas perspicazes, ouviu pacientemente enquanto o Eduardo explicava o que sabia, examinando os documentos que ele trouxe com um profissionalismo calmo. Senhora Ferreira, disse ela após rever tudo, preciso que me conte sobre a sua relação com a sua nora. Comece do início. Pensei em 8 anos atrás, quando o Miguel trouxe a Mariana para nos conhecer. Ela tinha 25 anos, trabalhava como higienista dentária, parecia doce e genuinamente apaixonada pelo meu filho. O Antônio e eu acolhemo-la de braços abertos. Ela era perfeita, disse a inspetora Mendes. Perfeita demais, percebo agora. Dizia sempre exatamente o que queríamos ouvir. Concordava com tudo o que o Antônio e eu dizíamos. Pensei que ela só queria encaixar-se. Enquanto falava, as memórias começaram a mudar na minha mente, como peças de um puzzle a rearranjarem-se numa imagem mais clara. Coisas que pareciam inocentes na altura, agora ganhavam um significado mais sombrio. Há cerca de 3 anos, ela começou a fazer pequenos comentários. Continuei. Nada óbvio, apenas sugestões de que talvez eu estivesse a ficar esquecida. Perguntava-me se me lembrava de conversas que supostamente tivemos, eventos que eu tinha a certeza de que nunca aconteceram. A Mariana olhou para mim então com os olhos vermelhos e inchados. Margarida, eu estava genuinamente preocupada. Não, cortei-a, surpreendendo-me com a força na minha voz.
Estavas a plantar sementes, a fazer-me questionar a minha própria memória. A inspetora Mendes virou-se para o Eduardo. Sênior Costa, pode contar-me mais sobre o que testemunhou no escritório de advocacia? O Eduardo tirou um pequeno caderno com as mãos surpreendentemente firmes, considerando a sua situação. Há cerca de 6 meses, a senhora Mariana Ferreira começou a aparecer regularmente no escritório. No início, o doutor Almeida disse-nos que ela só estava a perguntar sobre planeamento de heranças para a família do marido, mas depois as reuniões tornaram-se mais secretas. Ele folheou o caderno. Comecei a prestar atenção porque algo parecia errado. Ela trazia documentos que dizia serem de médicos, declarações de familiares, amigos, até fotografias que supostamente mostravam a senhora Ferreira em estados de confusão. Que tipo de fotografias? Perguntou a inspetora Mendes. A Mariana mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. O Eduardo olhou para ela com desgosto antes de responder. Fotos da senhora Ferreira no supermercado, no banco, em reuniões familiares, mas eram tiradas de longe e as legendas eram mentiras. Uma foto mostrava a senhora Ferreira num balcão de pagamento e a declaração da Mariana dizia que ela estava confusa com o dinheiro e incapaz de completar a compra. Mas eu conseguia ver na foto que a senhora Ferreira estava apenas a conversar com a caixa enquanto os mantimentos eram embalados. As minhas mãos fecharam-se em punhos. A violação parecia quase física. Estavas a seguir-me, a tirar fotografias de mim. A voz da Mariana era quase um sussurro. Precisava de documentação. Os advogados disseram que precisavam de provas. Provas de quê? De eu viver a minha vida normal. A inspetora Mendes tomava notas enquanto falava. Senhora Ferreira tinha conhecimento de alguma dificuldade financeira que o seu filho e nora pudessem estar a enfrentar? Abanei a cabeça. O Miguel sempre pareceu estar bem. Ele tem o próprio negócio de consultoria. Vivem numa casa linda no Restelo. Fazem férias caras todos os anos. Tudo financiado por dívidas, disse a Mariana de repente com a voz amarga. A casa tem 2 hipotecas. O negócio mal dá para pagar as contas. As férias foram pagas com cartões de crédito. Devemos mais de 300 mil euros. O número atingiu-me como um soco no estômago. 300 mil euros? Como é possível? O negócio do Miguel começou a falhar há 2 anos. Continuou a Mariana com lágrimas a correrem novamente pelo rosto. Ele tinha demasiado orgulho para vos contar, a ti e ao Antônio. Continuou a pedir dinheiro emprestado, pensando que podia dar a volta. Quando o Antônio ficou doente, percebemos que a herança poderia ser a nossa única saída. Olhei para ela, tentando processar esta informação. O meu filho, com dificuldades financeiras há 2 anos, e não nos disse uma palavra. O Antônio teria ajudado num instante se soubesse. Então, em vez de pedir ajuda, decidiste roubar-me. Não era roubar, protestou a Mariana debilmente. Teria sido cuidada. O fundo fiduciário cobriria todas as tuas despesas, o Eduardo bufou. Um fundo que te pagaria 40 mil euros por ano, enquanto o resto da herança pagava as vossas dívidas. Eu vi os cálculos, senhora Ferreira. Eles planeavam usar o dinheiro do seu marido para pagar os cartões de crédito e as hipotecas, enquanto te mantinham com o equivalente a uma mesada. A traição cortou mais fundo do que eu imaginava. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre o meu filho e a mulher dele planearem sistematicamente controlar todos os aspectos da minha vida. O Miguel sabe? Perguntei a Mariana. Ele faz parte disto? Ela hesitou, e essa hesitação disse-me tudo o que precisava de saber. Ele sabe das dívidas, disse ela finalmente, e sabe que esperávamos que a herança resolvesse os nossos problemas, mas não sabe dos documentos, falsos ou das mentiras sobre o teu estado mental. Ele acha que o Antônio realmente mudou o testamento porque estava preocupado contigo. A inspetora Mendes olhou para cima das suas notas. Então, o seu marido acredita que o pai dele pensava genuinamente que a mãe estava a ficar incompetente? A Mariana assentiu, infeliz. Estive a contar-lhe histórias durante meses, pequenos incidentes que supostamente aconteceram quando ele não estava por perto. Fiz com que ele acreditasse que o Antônio estava preocupado com a tua memória, com as tuas capacidades de decisão. A sala parecia girar. Não só a Mariana me mentira, como envenenara a minha relação com o meu próprio filho, fazendo-o acreditar que o pai tinha perdido a fé em mim. Que incidentes? Exigi saber. A Mariana parecia querer desaparecer na cadeira.
Disse-lhe que esqueceste de desligar o fogão e quase provocaste um incêndio, que te perdeste a caminho do supermercado, que acusaste o carteiro de te roubar, que escondeste dinheiro pela casa e depois esqueceste onde o puseste. Cada mentira era como um golpe físico. Nada disso aconteceu. Eu sei, sussurrou ela. A inspetora Mendes fechou o caderno. Senhora Ferreira, vou precisar que venha à esquadra para prestar um depoimento formal e precisarei de cópias de todos estes documentos. Olhou para os advogados, que permaneceram em silêncio durante toda a conversa. Senhores, também investigaremos o vosso envolvimento nesta questão. O Almeida finalmente falou. Inspetora, agimos com base nas informações fornecidas pela nossa cliente. Se essas informações foram falsificadas, somos tão vítimas quanto a senhora. A vítima aqui é a senhora Ferreira, disse o Eduardo com uma risada amarga. Vítimas? Cobraram 50 mil euros para falsificar documentos e fabricar provas. Tenho cópias das vossas faturas. O rosto do advogado principal ficou branco. Isso não é... Nós não... Guarde isso, disse a inspetora Mendes. Pode explicar tudo na esquadra. Enquanto a polícia começava a recolher evidências e tomar depoimentos, olhei para a Mariana uma última vez. Esta mulher que partilhou feriados conosco, que me abraçou e me chamou mãe, que esteve ao lado da cama de hospital do Antônio nos seus últimos dias. Alguma coisa foi real? Perguntei-lhe. Os últimos 8 anos, os jantares em família, as conversas que tivemos, alguma coisa foi real? A Mariana olhou para mim com lágrimas genuínas nos olhos. No início, sim. Quando conheci o Miguel, quando nos casamos, eu realmente gostava de ti e do Antônio. Mas quando os problemas financeiros pioraram, quando percebemos quanto valia a herança, ela não terminou a frase, mas não precisava. Eu entendi. Em algum momento, o amor dela pelo meu filho transformou-se em algo mais sombrio. O desespero transformou-a de uma mulher que genuinamente se importava com a nossa família em alguém disposto a destruir-me para se salvar. Enquanto a inspetora Mendes se preparava para escoltar todos para fora, percebi algo que me gelou até os ossos. Se o Eduardo não me tivesse avisado, se ele não tivesse arriscado tudo para me contar a verdade, eu teria entrado nesta reunião completamente desprevenida. Teria assinado aqueles papéis, acreditando que o meu querido Antônio tinha perdido a fé em mim nas suas últimas semanas. Teria passado o resto da minha vida a pensar que o meu marido morreu acreditando que eu era incompetente, enquanto o dinheiro dele era usado para pagar as mentiras que o convenceram de que eu não podia ser confiável. O pensamento era tão horrível que tive de me sentar novamente, com as pernas de repente demasiado fracas para me sustentarem. Mas depois olhei para o Eduardo, este improvável anjo da guarda que me salvou de um destino pior do que perder a minha herança. Ele devolveu-me algo infinitamente mais precioso, a verdade sobre a confiança que o Antônio tinha em mim. 3 dias depois, estava sentada na minha cozinha, a olhar para o telemóvel. O Miguel ligou 17 vezes desde que a inspetora Mendes o contactou. 17 chamadas. Não respondi porque não estava pronta para ouvir a voz dele. Não estava pronta para saber até que ponto ele tinha absorvido o veneno da mulher. O Eduardo veio 2 vezes, trazendo cópias de documentos e verificando se eu estava bem. Este homem que vivia no seu carro preocupava-se mais com o meu bem-estar do que a minha própria nora. A ironia não me passou despercebida. A campainha tocou exatamente às 2 da tarde, como eu esperava. Pelo óculo, vi o Miguel no meu alpendre, com o rosto cansado e o cabelo habitualmente impecável despenteado. Ao lado dele estava a Mariana, parecendo mais pequena e frágil do que alguma vez a vi. Abri a porta, mas não os convidei a entrar. Mãe? Disse o Miguel, com a voz a quebrar na palavra. Precisamos de falar. Estudei o rosto do meu filho, procurando sinais do homem que criei. Ele parecia exausto, mais velho do que os seus 33 anos. Olheiras escuras marcavam os olhos, e a roupa parecia que ele tinha dormido com ela. Precisamos? Perguntei, mantendo a voz neutra. Por favor, mãe, deixa-nos entrar. Deixa-nos explicar. Afastei-me, mas apenas porque precisava de ouvir o que ele tinha a dizer. Precisava de saber o quanto ele sabia, o quanto tinha participado no esquema da mulher. Sentaram-se no sofá que o Antônio e eu escolhemos juntos há 15 anos, o mesmo sofá onde acolhemos a Mariana na nossa família quando o Miguel a trouxe pela primeira vez,
O mesmo sofá onde partilhamos inúmeros momentos familiares que agora pareciam manchados por mentiras. A inspetora Mendes contou-me tudo, disse o Miguel sem rodeios, sobre os documentos falsos, os relatórios médicos forjados, as mentiras sobre o pai mudar o testamento. Fiquei de pé, com os braços cruzados. E eu não fazia ideia, mãe. Juro-te, não fazia ideia do que a Mariana estava a fazer. Olhei para ele cuidadosamente. Este filho que dei à luz, que criei, que amei incondicionalmente durante 33 anos. Mas sabias das dívidas. O rosto dele desmoronou. Sim, estamos a afogar-nos, mãe. O negócio está a falhar. Devemos dinheiro a toda a gente. E eu tinha vergonha de te contar a ti e ao pai. Pensei que podia resolver, que podia dar a volta antes que soubesses. Então, quando o Antônio ficou doente, começaste a pensar na herança. O Miguel encolheu-se como se eu o tivesse esbofeteado. Não assim, não da forma como estás a fazer soar. Então como? A Mariana falou pela primeira vez desde que entrou na minha casa. Miguel, diz-lhe a verdade, toda a verdade. Olhei para ela, surpresa. A mulher sentada no meu sofá não se parecia nada com a manipuladora confiante que vi no escritório de advocacia. Parecia destruída, derrotada. O Miguel passou as mãos pelo cabelo. Quando o pai recebeu o diagnóstico, quando soubemos que ele só tinha meses de vida, comecei a entrar em pânico com o que aconteceria contigo depois que ele partisse. Estarias sozinha nesta casa grande, a gerir tudo sozinha. Tenho 64 anos, Miguel, não 94. Eu sei, mas a Mariana começou a apontar pequenas coisas, momentos em que pareceste confusa ou esquecida. Ela disse que o pai tinha mencionado estar preocupado contigo. Senti a minha raiva crescer. Que pequenas coisas. O Miguel parecia desconfortável, como quando esqueceste os nossos planos de jantar no último Natal, ou quando não te lembraste do nome do cão novo do nosso vizinho, ou quando puseste o leite na despensa em vez do frigorífico. Olhei para ele, incrédula. Miguel, tu cancelaste o jantar à última hora porque a Mariana ficou doente. O cão do vizinho chama-se Caramelo, e eu sabia disso perfeitamente. E pôr o leite na despensa uma vez depois de 3 horas a trabalhar no jardim não me torna senil. A confusão no rosto dele era genuína. Ele olhou de mim para a Mariana e de volta. Mas a Mariana disse... A Mariana mentiu, disse eu sem rodeios, sobre tudo. A Mariana estava a chorar novamente, com lágrimas silenciosas a correrem pelo rosto. Eu distorci as coisas, sussurrou ela. Peguei em momentos normais do dia a dia e fiz com que parecessem sintomas de demência. Fiz com que visses problemas que não existiam. O Miguel parecia que o chão tinha desaparecido debaixo dele. Por que farias isso? Porque estava desesperada, disse a Mariana. Porque estávamos a perder tudo. E pensei que, se acreditasses que a tua mãe precisava de ajuda para gerir a herança, talvez estivesses mais disposto a deixar-nos lidar com as coisas por ela. Lidar com as coisas, repeti. Queres dizer, roubar-me? Não, protestou a Mariana debilmente. Teríamos cuidado de ti. Terias tudo o que precisavas. Sob o vosso controlo, disse eu. 40 mil euros por ano, enquanto usavam o dinheiro do Antônio para pagar os vossos cartões de crédito e hipotecas. A cabeça do Miguel ergueu-se. Do que estás a falar? Pergunta à tua mulher sobre o fundo fiduciário que ela mandou os advogados prepararem. Pergunta-lhe quanto da herança seria usado para pagar as vossas dívidas enquanto eu vivia com uma mesada. Vi a compreensão surgir no rosto do Miguel. O horror. A percepção de quão completamente ele tinha sido manipulado pela própria mulher. Mariana, disse ele com a voz quase inaudível, diz-me que ela está errada. A Mariana não conseguia olhar para ele. Os advogados disseram que era a melhor forma de proteger os interesses de todos. Os interesses de todos? Explodiu o Miguel, levantando-se do sofá. Estavas a planear roubar a herança da minha mãe. Estávamos a afogar-nos, gritou a Mariana, com a compostura finalmente a quebrar completamente. O teu negócio estava a falhar. Devíamos dinheiro a toda a gente. E tu eras demasiado orgulhoso para pedir ajuda. Eu estava a tentar salvar-nos, destruindo a minha mãe. A dor crua na voz do Miguel cortou a minha raiva.
Eu podia ver que ele estava a perceber não só o que a Mariana tinha feito, mas como ela usou o amor dele por mim contra nós dois. Miguel, disse eu calmamente, senta-te. Ele afundou-se no sofá, parecendo um homem que acabara de descobrir que a sua vida inteira era construída sobre mentiras. Quero que entendas uma coisa, continuei. O teu pai nunca duvidou de mim. Nem uma vez, nunca. O testamento dele nunca foi alterado. Ele nunca questionou a minha capacidade de gerir os nossos assuntos. O homem que conheceste, o pai que te criou, esse homem confiava em mim completamente até ao dia em que morreu. O Miguel desabou então, soluçando como quando era pequeno. Desculpa-me, mãe. Desculpa-me. Eu acreditei nela. Devia ter te conhecido melhor. Devias, concordei. Mas ela foi muito boa no que fez. Olhei para a Mariana, que estava a olhar para as mãos no colo. Há quanto tempo planeaste isto? Quando decidiste que eu era a inimiga? Nunca foste a inimiga, disse ela. Mas quando as dívidas começaram a acumular-se, quando percebemos que podíamos perder tudo, comecei a pensar na herança de maneira diferente. O patrimônio do teu marido vale mais de 2 milhões de euros, Margarida. Esse dinheiro podia resolver todos os nossos problemas. Esse dinheiro foi o trabalho de uma vida do Antônio. Dinheiro que ele poupou para que eu pudesse viver confortavelmente depois que ele partisse. Não precisas de 2 milhões de euros, disse a Mariana, com um lampejo do seu antigo ressentimento a surgir. Vives de forma simples, não viajas, não gastas dinheiro em coisas caras. Esse dinheiro ficaria apenas parado enquanto nós perdíamos a casa, o carro, tudo pelo que trabalhamos. E ali estava ela, a verdadeira Mariana. A mulher que acreditava que merecia o dinheiro do Antônio mais do que eu, porque ela o gastaria enquanto eu o pouparia. A mulher que se convenceu de que roubar-me era de alguma forma nobre, porque eu não merecia o que o meu marido me deixou. O Miguel olhou para a mulher como se a visse pela primeira vez. Mariana, como podes pensar assim? Como podes acreditar que tinhas algum direito à herança da minha mãe? Porque ela não precisa, gritou a Mariana, porque nós precisamos. Porque tu eras demasiado teimoso e orgulhoso para pedir ajuda quando precisávamos. Então, em vez de pedir, decidiste tomar, disse eu. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som dos soluços da Mariana e da respiração irregular do Miguel. Finalmente o Miguel falou. Mãe, o que acontece agora? Eu tinha me feito a mesma pergunta durante 3 dias. O que acontecia agora? A minha nora tentou roubar a minha herança através de um esquema elaborado envolvendo documentos falsificados e relatórios médicos falsos. O meu filho foi manipulado para duvidar da competência da própria mãe. Os advogados que deveriam proteger os desejos do Antônio estavam dispostos a fabricar provas pelo preço certo. Mas, por baixo de tudo isso, havia uma questão mais profunda. Esta família podia ser salva? Olhei para o Miguel, para o remorso genuíno e horror no seu rosto. Depois para a Mariana, ainda desafiadora mesmo na derrota. Isso depende, disse eu finalmente, do que vocês dois estão dispostos a fazer para corrigir isto. O silêncio na minha sala de estar prolongou-se pelo que pareceram horas. O Miguel sentou-se com a cabeça nas mãos, enquanto a Mariana olhava para o chão, com as lágrimas finalmente esgotadas. Fiquei de pé, à espera que um deles falasse primeiro, que me mostrasse quem realmente eram, por trás de todas as mentiras e desespero. Foi o Miguel quem quebrou o silêncio. O que queres que façamos, mãe? Passei 3 noites sem dormir a pensar nessa pergunta. O que queria eu? Justiça? Vingança? Ou algo mais difícil de definir? A restauração de uma confiança que talvez fosse impossível de reconstruir? Quero a verdade, disse eu. Toda ela, cada mentira, cada manipulação, cada momento em que escolheram duvidar de mim em vez de confiar. O Miguel levantou a cabeça com os olhos vermelhos e inchados. Vou contar-te tudo o que sei. Mas, mãe, juro-te, pensei que estava a proteger-te. A Mariana convenceu-me de que o pai estava preocupado com a tua memória, que ele queria garantir que estavas cuidada. Como? Perguntei. O que ela te disse exatamente? O Miguel olhou para a mulher que ainda não levantava os olhos do chão. Ela disse que o pai mencionou isso numa das visitas ao médico, que estava preocupado em deixar-te sozinha com tanta responsabilidade. Senti um arrepio descer pela espinha. A Mariana estava com o Antônio nas consultas médicas. Às vezes, disse o Miguel.
Quando eu não podia faltar ao trabalho, ela ofereceu-se para o levar, para ajudar a acompanhar os medicamentos e os compromissos. Virei-me para olhar para a Mariana. Usaste a doença do meu marido como uma oportunidade para manipular o meu filho. Finalmente ela olhou para mim. O Antônio nunca disse nada sobre estar preocupado contigo, mas ele estava tão fraco nesses últimos meses, tão dependente de todos à sua volta, que foi fácil sugerir que talvez ele devesse estar a pensar no que te aconteceria depois que ele partisse. Sugerir a quem? Exigi saber. Ao Miguel. Eu mencionava coisas quando voltávamos das consultas. Pequenos comentários sobre como o Antônio estava frágil, como dependia de ti para tudo. Fiz com que parecesse que o Antônio estava preocupado em sobrecarregar-te. A traição cortou mais fundo do que eu pensava ser possível. Esta mulher usou os últimos meses do meu marido, quando ele estava mais vulnerável, para plantar sementes de dúvida sobre mim na mente do nosso filho. Que mais? Perguntei com a voz firme, apesar da raiva que crescia dentro de mim. A Mariana limpou o nariz com um lenço. Comecei a prestar atenção a tudo o que fazias. Cada vez que esquecias onde punhas as chaves. Cada vez que pedias a alguém para repetir algo. Cada coisa normal que acontece a toda a gente todos os dias. Eu mencionava isso ao Miguel depois. Fazia parecer preocupante. E tu acreditaste nela? Disse eu ao Miguel. Ela era tão subtil, disse ele. Nunca disse diretamente que estavas com problemas. Mencionava coisas casualmente, como se estivesse preocupada, mas não quisesse fazer disso um grande problema. Com o tempo, começou a parecer que havia um padrão. Pensei no último ano, tentando lembrar-me das interações com ambos. Teria notado a Mariana a prestar uma atenção invulgar às minhas palavras e ações. Havia sinais que eu tivesse perdido. As fotografias, disse eu de repente. Quando começaste a seguir-me, a Mariana mexeu-se desconfortavelmente. Há cerca de 4 meses. Os advogados disseram que precisariam de documentação se íamos questionar a tua competência. Questionar a minha competência, repeti. Estavas a planear fazer com que me declarassem mentalmente incapaz. Não, disse o Miguel rapidamente. Não era disso que falamos. Era exatamente disso que falamos, retorquiu a Mariana, virando-se para o marido. Miguel, para de fingir que não sabias do que se tratava. Falamos sobre criar uma tutela, sobre garantir que a tua mãe estivesse protegida de tomar decisões financeiras erradas. O rosto do Miguel ficou branco. Pensei que estávamos a falar de ajudar a gerir as coisas, não de tirar os teus direitos. É a mesma coisa, disse a Mariana. Uma tutela teria protegido-a enquanto garantia que o dinheiro era usado de forma responsável. Responsável, disse eu. Queres dizer, para pagar as vossas dívidas? As dívidas estavam a destruir-nos, disse a Mariana, com a voz a subir novamente. Tens ideia do que é perder tudo? Ter credores a ligar todos os dias? Saber que vais perder a casa, o carro, tudo pelo que trabalhaste? Tens ideia do que é descobrir que a tua própria família esteve a conspirar contra ti? Respondi. Saber que as pessoas em quem mais confiavas estavam a planear declarar-te incompetente para roubar o teu dinheiro? Não íamos roubar nada, protestou Miguel debilmente. O fundo teria cuidado de ti. Miguel, disse eu com a voz agora mais suave, porque via que ele estava finalmente a entender o que realmente tinha sido planeado. O fundo que a Mariana e os advogados desenharam ter-me-ia dado 40 mil euros por ano para viver, enquanto o resto da herança do Antônio pagava as vossas dívidas. Depois disso, o dinheiro acabava. E depois, ele olhou para mim, com as implicações a assentarem finalmente. Não sobraria nada. Nada, confirmei. O teu pai trabalhou 45 anos, poupou cada cêntimo que pôde, investiu cuidadosamente e construiu uma herança que me permitiria viver confortavelmente pelo resto da minha vida. O plano da tua mulher teria apagado tudo em 5 anos. A Mariana levantou-se de repente, com o rosto corado de raiva. É fácil para ti julgar, Margarida. Nunca estiveste endividada. Nunca enfrentaste perder tudo. Não sabes o que é o desespero. Tens razão, disse eu. Não sei como é estar na tua situação, mas sei como é ser traída por pessoas que amo. E sei como é descobrir que alguém que acolhi na minha família estava disposto a destruir-me para se salvar. Não estava a tentar destruir-te, disse a Mariana. Estava a tentar salvar o meu casamento, a minha família, a minha vida. À custa da minha, respondi. As palavras ficaram no ar entre nós.
Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, vi um reconhecimento genuíno nos olhos da Mariana. Ela finalmente entendeu o que tinha feito, o que estava disposta a fazer. O Miguel levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o jardim que o Antônio e eu plantamos juntos há 20 anos. O que acontece conosco agora, mãe? Com a nossa família? Era a pergunta que eu temia, porque a verdade era que não sabia se podíamos recuperar disto. A confiança, uma vez quebrada tão completamente, poderia ser impossível de reparar. Os advogados enfrentarão acusações criminais, disse eu. O Eduardo forneceu provas suficientes para provar que estiveram envolvidos em falsificação de documentos e fraude. E a Mariana? Perguntou o Miguel, sem se virar. Olhei para a minha nora, esta mulher que parecia tão perfeita quando o Miguel a trouxe para casa. Isso depende do que ela fizer a seguir. O que queres dizer? Perguntou a Mariana. A inspetora Mendes disse-me que se cooperares totalmente com a investigação, se testemunhares contra os advogados e ajudares a expor como este esquema funcionou, o procurador pode estar disposto a considerar um acordo. E se não o fizer? Então enfrentarás as consequências completas das acusações de fraude, falsificação e conspiração. As provas do Eduardo são suficientes para te condenar sem a tua cooperação. A Mariana afundou-se no sofá. Que tipo de acordo? Não sei, admiti. Isso seria entre ti, o teu advogado e o procurador. Mas, Mariana, precisas de entender uma coisa. Mesmo que evites a prisão, mesmo que recebas liberdade condicional ou serviço comunitário, isto não desaparece. Tentaste roubar-me. Manipulaste o meu filho para duvidar de mim. Usaste a doença do meu marido para avançar com o teu esquema. Eu sei, sussurrou ela. Sabes? Perguntei. Porque há 5 minutos ainda estavas a defender o que fizeste, ainda estavas a agir como se eu não merecesse o dinheiro que o Antônio me deixou. A Mariana olhou para mim com algo que poderia ser remorso genuíno. Estava errada. Vejo isso agora. Deixei o desespero transformar-me em alguém que não reconheço. Alguém disposto a destruir uma pessoa inocente para conseguir o que queria. Sim, era uma palavra tão pequena, mas carregava o peso de tudo o que acontecera. Finalmente, uma admissão sem desculpas ou justificações. O Miguel virou-se da janela. Mãe, há alguma forma, alguma possibilidade de consertarmos isto? De a nossa família sobreviver a isto? Olhei para o meu filho, este homem que criei para ser honesto e gentil, que foi manipulado para participar na traição da própria mãe. Depois olhei para a Mariana, que orquestrou tudo. Não sei, disse eu honestamente, mas sei o que tem de acontecer primeiro. Eles esperaram que eu continuasse. A Mariana tem de enfrentar as consequências do que fez. Tem de cooperar com a polícia, testemunhar contra os advogados e aceitar qualquer castigo que o tribunal decida ser apropriado. E tu, Miguel, tens de decidir se podes continuar casado com alguém que estava disposto a fazer isto à tua mãe. O rosto do Miguel desmoronou. Mãe, ela é a minha mulher. Eu amo-a. Eu sei que sim, disse eu gentilmente. Mas o amor nem sempre é suficiente. A confiança é a base de qualquer relação. E ela não só me traiu, ela manipulou-te, mentiu-te. Usou o teu amor por mim contra nós dois. Eu posso mudar, disse a Mariana desesperadamente. Posso ser melhor. Posso reconquistar a tua confiança. Podes? Perguntei. Porque isto não foi um momento de fraqueza, Mariana. Foram meses de planeamento, meses de mentiras, meses a observar-me viver a minha vida diária enquanto planeavas destruí-la. Foi quem escolheste ser. A sala caiu novamente em silêncio. Lá fora, ouvia crianças a brincar no bairro, os sons normais da vida a continuar enquanto o meu mundo tinha sido virado do avesso. O que queres de nós? Perguntou o Miguel, finalmente. Quero que escolham, disse eu. Ambos. Escolham quem querem ser daqui para a frente. Escolham se querem ser pessoas que podem viver com as consequências das vossas ações ou pessoas que continuam a arranjar desculpas para elas. Não era a resposta que queriam, mas era a única que eu tinha. Porque a verdade era que eu não podia tomar esta decisão por eles. Não podia forçar o Miguel a deixar a mulher e não podia forçar a Mariana a tornar-se uma pessoa diferente. Tudo o que eu podia fazer era decidir o que estava disposta a aceitar na minha própria vida. E eu não estava mais disposta a aceitar ser traída por pessoas que diziam amar-me.
6 meses depois, estava sentada no meu jardim numa manhã fresca de outubro, a ver as folhas mudarem de cor na árvore de plátano que o Antônio e eu plantamos para o 10º aniversário do Miguel. As estações têm uma forma de colocar as coisas em perspectiva. O que parecia permanente e imutável na primavera podia ser completamente transformado no outono. A Mariana aceitou o acordo. 3 anos de liberdade condicional, 500 horas de serviço comunitário e restituição total dos honorários pagos a Almeida and Associados. Os advogados receberam penas de prisão. O Almeida apanhou 4 anos. Os associados receberam 2 anos cada. O Eduardo foi essencial para as condenações, com a sua documentação detalhada e testemunho corajoso, garantindo que enfrentassem as consequências completas das suas ações. Mas a resolução legal era apenas parte da história. A verdadeira cura levou muito mais tempo e ainda estava em curso. O Miguel saiu da casa que partilhava com a Mariana 3 semanas após o nosso confronto na minha sala de estar. Agora vivia num pequeno apartamento no centro de Lisboa, tentando descobrir quem era, sem o peso da manipulação dela a influenciar cada decisão. Continuo a questionar tudo, disse-me ele durante um dos nossos encontros semanais para um café. Cada memória, cada conversa, cada decisão que tomei nos últimos anos. Quanto disso era realmente eu? E quanto era ela a dizer-me o que pensar? Era uma pergunta que eu entendia muito bem. Passei meses a fazer o mesmo, revisitando conversas e interações, tentando separar a verdade das mentiras cuidadosamente tecidas na minha vida diária. O processo de divórcio estava quase concluído. O Miguel descobriu ainda mais enganos quando os advogados examinaram as finanças. Cartões de crédito abertos em seu nome sem o seu conhecimento, empréstimos contra o negócio, gastos que a Mariana escondeu dele durante anos. A situação financeira era pior do que qualquer um de nós imaginava. Ofereci-me para ajudar com as dívidas, mas o Miguel recusou. Mãe, não posso aceitar o teu dinheiro para limpar a confusão que a minha mulher fez, disse ele. Preciso de resolver isto sozinho, da maneira certa desta vez. Foi uma decisão que respeitei, embora me doesse vê-lo lutar. Ele vendeu a casa no Restelo, conduzia agora um Honda de 10 anos em vez do seu BMW e trabalhava 16 horas por dia para reconstruir o seu negócio de consultoria do zero. Mas havia algo diferente nele agora, um senso de propósito e integridade que me lembrava o homem que o criei para ser. O Eduardo tornou-se uma presença inesperada na minha vida. Contratei-o como jardineiro a tempo parcial para a minha propriedade, e ele vivia agora no pequeno apartamento acima da oficina do Antônio. Vê-lo transformar-se de um homem desesperado a viver no carro para alguém com estabilidade e propósito foi um dos poucos pontos positivos neste período difícil. Senhora F., chamou ele enquanto atravessava o relvado trazendo uma bandeja com 2 chávenas de café. Pensei que gostaria de companhia esta manhã. Sorri enquanto ele se sentava na cadeira ao meu lado. Obrigada, Eduardo. Como estás a sentir-te sobre hoje? Hoje era o dia em que o oficial de liberdade condicional da Mariana vinha verificar as horas de serviço comunitário dela. Ela fora designada para trabalhar num banco alimentar local, ajudando a preparar e servir refeições para pessoas sem abrigo. Pessoas como o Eduardo fora apenas meses antes. A ironia não passou despercebida a nenhum de nós. Espero que ela esteja a aprender algo, disse o Eduardo pensativo. Nem todos os que acabam desesperados fazem as escolhas que ela fez. Era verdade. O Eduardo perdeu o emprego, a casa, a estabilidade, mas nunca perdeu a sua bússola moral. Quando teve a oportunidade de lucrar com o erro, escolheu fazer o que era certo, mesmo que isso lhe custasse tudo. Tens tido notícias dela ultimamente? Perguntei. O Eduardo assentiu. Ela aparece no banco alimentar às vezes quando estou lá a buscar suprimentos para a igreja. Não diz muito, mas trabalha arduamente. Acho que está finalmente a começar a entender o que é realmente o desespero. Não tinha certeza de como me sentia sobre isso. Parte de mim queria que a Mariana sofresse, que compreendesse verdadeiramente o mal que causou. Mas uma parte maior de mim queria apenas que ela se tornasse uma pessoa melhor. Alguém que nunca mais fosse capaz da crueldade que me mostrou. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto. Era do Miguel. Café mais tarde, tenho notícias. Mostrei a mensagem ao Eduardo, que ergueu uma sobrancelha. Achas que é boa notícia ou má notícia? Com o Miguel hoje em dia é geralmente as duas, respondi. Naquela tarde, o Miguel chegou à minha casa com melhor aparência do que em meses.
Ganhou algum do peso que perdeu durante o estresse do divórcio e havia cor nas suas bochechas novamente. Estás com bom aspecto, disse-lhe enquanto nos sentávamos na cozinha com os nossos cafés. Sinto-me bem, mãe. Mesmo bem. Pela primeira vez em anos sinto que estou a viver a minha própria vida em vez de tentar gerir as crises de outra pessoa. Ele pegou no telemóvel e mostrou-me uma foto de uma pequena montra com Consultoria Ferreira pintado na janela. Assinei o contrato de arrendamento ontem. O meu próprio escritório, o meu próprio negócio, construído da maneira certa desta vez. O orgulho cresceu no meu peito. O Antônio ficaria tão orgulhoso de ti. Espero que sim, disse o Miguel. Tenho pensado muito nele ultimamente, nos valores que ele tentou ensinar-me, no tipo de homem que ele queria que eu me tornasse. Perdi isso de vista por um tempo. Todos perdemos, disse eu gentilmente, mas encontramos o caminho de volta. O Miguel estendeu a mão sobre a mesa e pegou na minha. Mãe, preciso de te perguntar algo e preciso que sejas honesta comigo. Apertei a mão dele. Sempre. Podes alguma vez perdoar-me? Verdadeiramente perdoar-me? Não apenas dizer as palavras porque me amas. Era uma pergunta que me fiz durante meses. Podia realmente perdoar o meu filho por duvidar de mim? Por ser manipulado para participar num esquema que poderia ter destruído a minha vida? Miguel, disse eu cuidadosamente, o perdão não é algo que acontece de uma só vez. É uma escolha que faço todos os dias. Alguns dias é mais fácil do que outros. Os olhos dele encheram-se de lágrimas. Eu entendo. Mas sim, continuei. Posso perdoar-te. Perdoei-te. Porque vejo que também foste uma vítima. A Mariana usou o teu amor por mim contra nós dois. E isso não foi culpa tua. Parece que foi culpa minha. Devia ter sabido melhor. Devia ter confiado mais em ti do que nela. Devias, concordei. Mas não o fizeste. E não podemos mudar isso. O que podemos fazer é construir algo melhor daqui para a frente. O Miguel limpou os olhos com as costas da mão. Como é que isso parece? Parece honestidade, disse eu. Honestidade completa, mesmo quando é desconfortável. Parece vires ter comigo quando estás com dificuldades em vez de tentar lidar com tudo sozinho. Parece reconstruirmos a confiança, uma conversa de cada vez. E se eu falhar novamente? Sorri. Então lidaremos com isso juntos. Mas, Miguel, tu não és o mesmo homem que eras há 6 meses. Aprendeste algo sobre ti mesmo. Sobre do que és capaz quando estás desesperado. Esse conhecimento vai proteger-te de cometer os mesmos erros novamente. Sentamo-nos em silêncio confortável por um tempo, ambos a processar a longa jornada que nos trouxe a este momento. E a Mariana? Perguntou Miguel finalmente. O que é dela? Achas que algum dia serás capaz de perdoá-la? Considerei a pergunta cuidadosamente. Não sei. O que ela fez foi calculado, deliberado, cruel. Não foi apenas um erro ou deixar o desespero turvar o seu julgamento por um momento. Ela passou meses a planear destruir-me e gostou de o fazer. Ela diz que mudou. Talvez tenha mudado. As pessoas podem mudar, Miguel. Mas o perdão não é sobre se alguém mudou. É sobre se estou disposta a carregar o fardo da raiva e do ressentimento e decidi que não estou. Então perdoaste-a? Deixei ir a raiva, esclareci. Isso não é o mesmo que perdão. E certamente não é o mesmo que confiança. A Mariana nunca mais será bem-vinda na minha vida, mas recuso-me a deixar que ela roube mais da minha paz. O Miguel assentiu. Acho que entendo. Enquanto ele se preparava para sair, acompanhei-o até a porta. O sol estava a pôr-se, pintando o céu de laranjas e roxos brilhantes. Era o tipo de pôr do sol que o Antônio e eu costumávamos ver juntos do nosso alpendre, de mãos dadas, enquanto falávamos dos nossos sonhos para o futuro. Mãe, disse o Miguel enquanto me abraçava. Obrigado por não desistires de mim. Obrigada por encontrares o teu caminho de volta, respondi. Depois que ele saiu, caminhei pela minha casa. Esta casa que o Antônio e eu construímos juntos ao longo de 4 décadas de casamento. As divisões estavam silenciosas, mas não solitárias. Pensei que perder o Antônio significaria enfrentar o resto da minha vida sozinha. Mas descobri algo importante nestes últimos meses. Não estava sozinha. Tinha pessoas na minha vida que genuinamente se preocupavam comigo. O Eduardo,
cuja lealdade e coragem me salvaram de um destino terrível. O Miguel, que trabalhava todos os dias para se tornar o homem que deveria ser. A inspetora Mendes, que ainda ligava para saber de mim. Até o pessoal do Banco Alimentar, onde a Mariana fazia o seu serviço comunitário, que se tornaram amigos depois que comecei a fazer voluntariado lá. Tinha uma vida cheia de propósito e significado. Estava a dar aulas de alfabetização para adultos na biblioteca local, a ajudar o Eduardo a expandir o jardim atrás da oficina do Antônio e a trabalhar com o departamento da inspetora Mendes para ajudar outros idosos a reconhecer e evitar esquemas de exploração financeira. Mais importante, recuperei a minha própria história. Durante meses, a Mariana esteve a escrever uma narrativa onde eu era uma mulher velha, confusa e incompetente, que não podia ser confiável com a sua própria vida. Mas isso nunca foi verdade. Eu era uma mulher forte, inteligente, que sobreviveu a 42 anos de casamento, criou um filho, construiu uma vida e enfrentou pessoas que tentaram destruir-me. Naquela noite, enquanto me sentava no alpendre com uma chávena de chá, a ver as estrelas surgirem no céu que escurecia, senti algo que não experimentava há anos. Paz completa. Não a paz de ter tudo o que queria, mas a paz de saber exatamente quem eu era e o que valia. O amor do Antônio continuava vivo na segurança que ele me proporcionou, nos valores que ensinou ao nosso filho, na bela vida que construímos juntos. O esquema da Mariana falhou não só porque o Eduardo o expôs, mas porque a base que o Antônio e eu construímos era mais forte do que as mentiras que ela tentou construir por cima. Tinha 64 anos e estava apenas a começar o melhor capítulo da minha vida. O pensamento teria parecido impossível há 6 meses, mas agora parecia a coisa mais natural do mundo. Eu estava livre. Agora, estou curiosa sobre ti que ouviste a minha história. O que farias se estivesses no meu lugar? Alguma vez passaste por algo semelhante? Comenta abaixo. E enquanto isso, vou deixar no ecrã final 2 outras histórias que são favoritas do canal e que certamente te vão surpreender. Obrigada por acompanhares até aqui.